Nós estamos recebendo aqui na bancada a Elaine Streu, diretora da Elog, e o Matheus Albano Brand, que é gestor operacional. E na pauta, Moisés, a reorganização do aeródromo. Elaine, Matheus, bom dia, bom tê-los por aqui. Bom dia a todos, aos nossos Bom ouvintes. dia. Satisfação estar com vocês e a gente sempre agradece, né, esse nobre espaço aí que o Grupo Independente está nos proporcionando e sempre nos proporciona. Muito bom estar com vocês. E o Matheus, hoje, que me acompanha aqui, que é o nosso gestor operacional, né, um jovem gestor, mas que está sempre aí nos auxiliando, enfim, com todas as questões relacionadas ao aeródromo. A gente estava conversando fora do ar aqui, Aline, porque hoje é o dia do contabilista, né, da contabilidade. A Elaine é contadora. Então a gente estava conversando sobre isso fora do ar aqui, ela estava entusiasmada. É Parabéns, verdade. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada, isso aí. Eu sou bem atuante, enfim, né? Tenho a minha participação aí nas entidades também, no Conselho Regional de Contabilidade. Então, realmente, hoje é um dia muito especial aí. E já aproveito também para deixar um abraço aí a todos os meus colegas, né, da contabilidade. Matheus, tudo bem? Bom dia, como vai? Bom dia, tudo bom? Gostaria de agradecer o convite da gente estar aqui para poder falar um pouquinho sobre o aeródromo, né? Um assunto que ultimamente está em pauta, para a gente poder apresentar as melhorias e todas as adaptações que a gente fez no nosso aeródromo. Matheus, só para deixar claro, qual é a função do aeródromo aqui na região do Vale do Taquari? Então, hoje o aeródromo do Vale do Taquari, né, para a gente começar a entender, né, a diferença de um aeródromo para um aeroporto. A gente tem um aeródromo, né? Então, um aeródromo é aquele lugar destinado ao pouso e decolagem de aeronaves, né? Ele não tem como um aeroporto a facilitação de embarque e desembarque de passageiros. Vamos pegar um exemplo claro. Olha para o aeródromo de Estrela e pega o aeroporto de Porto Alegre. Tu vê grandes diferenças, né? Tu vê pontes de embarque, tu vê serviços de catering, que são serviços de alimentação para entregar comida nos aviões. Um aeroporto internacional como o de Porto Alegre tem até que ter engraxate, segundo a regulamentação. Então, são categorias de aeródromo diferentes. O nosso aeródromo hoje ele atende aviação geral, né? Que são aeronaves de pequeno e médio porte, né? Bimotores, monomotores. Então, é isso que a gente atende hoje, aviação geral dentro do âmbito da aviação comercial e de instrução também. Esses equipamentos que descem e sobem no aeródromo de Estrela, eles comportam o quê? Carga, pessoas? Não existe como eu te dizer que são só voos de carga, voos de passageiros, mas geralmente hoje no aeródromo de Estrela a gente tem aviação executiva, né? Voos de instrução, né? Que operam no nosso aeródromo. São geralmente esse tipo de aeronave que vai estar fazendo voos no aeródromo de Estrela. Eu preciso te pedir a gentileza de exemplificar para a nossa audiência o que são esses voos. Então, a aviação de instrução, né, são voos utilizados para instrução de alunos, né? Então, geralmente o pessoal quando está fazendo seus cursos de piloto, né, utilizam nas fases de navegação esses aeródromos a fim de acumular horas de voo, né? E a aviação executiva é aquela utilizada por pessoas que são proprietários e operadores de aeronave para que elas possam se locomover e assim atender suas agendas conforme a sua necessidade, né? Aquela pessoa que tem a necessidade de se locomover com uma maior agilidade e não tenha o tempo para esperar um avião comercial ou não tenha que é uma agilidade maior no seu meio de transporte, acaba se utilizando da aviação executiva para conseguir atender a sua agenda melhor. O aeródromo hoje, então, tem essa atividade. Exatamente. Como o nosso aeródromo é uma categoria 0, né? Ele permite que a gente tenha esse tipo de atividade, né? Conforme a categoria de homologação do nosso aeródromo, ele vai possibilitando daí alguns serviços a mais, né? Ele vai possibilitar, por exemplo, transporte não regular de passageiros, uma categoria mais à frente, né? Então, é isso que diferencia um aeroporto do outro, né? Um aeródromo do outro, um aeroporto entre si, né? São suas categorias de homologação. Matheus e Elaine, qual é o tipo de reorganização que está acontecendo nesse momento no aeródromo de Estrela? É uma das questões que nós estamos de um ano de Elog, né? E nesse um ano, o que a gente fez? A Elog, por estar à frente, né, do porto, do aeródromo e ferrovia, nós temos a incumbência de cuidar daquele espaço e, ao mesmo tempo, trazer condições que a gente possa ampliar
E o que é ampliar? É tornar aquele espaço muito mais produtivo do que ele já era. Então, até então, ele vinha sendo, digamos, praticamente cuidado por aqueles empresários, enfim, que mais faziam os seus voos, como o Matheus disse, né? São pessoas, enfim, empresários que possuem a necessidade de um deslocamento de uma forma mais rápida, mais ágil. E hoje o avião, na realidade, ele se transformou um meio de transporte já mais comum, né? Um tempo atrás, né, Matheus? Isso era algo muito distante de nós. E a região hoje, com empresários, empresas aqui instaladas de porte muito grande, elas acabam usufruindo daquele espaço de uma forma muito, digamos assim, praticamente diário, né? Nós temos vários voos daquele ambiente. Então, o que a gente fez? A partir da constituição da ELOG, nós assumimos aquele espaço com todo um cercamento, atenções necessárias, e pode parecer pouco. Muitas vezes assim, mas só cuidaram da cerca. Não, a cerca é um fator determinante para que a gente não tenha nenhum problema com a ANAC. A ANAC pode a qualquer momento interditar. A ANAC, além de fazer vistorias em loco, que pode acontecer, ela faz muito por GPS, né? Por um vídeo monitoramento, enfim, de todo o ambiente. Então, nós tivemos questionamentos e temos ainda, e justamente é o papel do Matheus, junto à ELOG, responder, atender essas situações que acontecem com a ANAC. Precisa ter a questão de visibilidade, questão da pista, questão de cercamento, questão dos hangares, questões das aeronaves, a questão... Nós temos uma guarita naquele espaço. Ela estava desativada, eu vou dizer assim, faltando algumas questões como janelas, vidros, enfim... Colocamos a guarita em dia. Então, é um ambiente hoje, né, que ele já pode receber pessoas, mobiliamos, cuidamos do corte da grama, né, Matheus? Biruta, enfim. São várias questões que nós estamos diariamente mantendo para que a gente possa receber as aeronaves em condições e atendendo a ANAC também. E uma das questões, que daí já é uma questão bastante grande que nós estamos movimentando, é o projeto de extensão da pista. Hoje ela tem 570 metros e o projeto que se encontra no Sindacta para, análise, e já foi feita a análise, né? Então, nós já podemos hoje falar que a análise já foi feita, estamos com a sinalização positiva e agora vai para a ANAC da pista passar para 1.000 metros. E aí, com esta aprovação, nós podemos também continuar o projeto, já iniciado em gestões anteriores, de pavimentação. E daí, Matheus, a gente consegue receber aeronaves e aviões de qual capacidade, por exemplo, de passageiros? Com 1.000 metros de pista, a gente vai evoluir bastante hoje a nossa categoria de operação quanto a tipos de aeronave que podem pousar no nosso aeródromo, né? Um vasto número de aeronaves, não vou te dizer aqui esse pode, esse não pode, porque a análise de se a aeronave pode comportar naquela pista vai ser sempre feito pelo comandante da aeronave, né? Em conformidade com o manual da mesma, então vai depender se a aeronave pode ou não pousar ali, né? Ele vai fazer essa análise, mas a gente estaria levando consideravelmente a possibilidade de aeronaves que poderiam operar aqui, né? Acredito que aeronaves de 7 a 8 passageiros poderiam estar operando com tranquilidade aqui no aeródromo com essa ampliação da pista, né? Então, vamos deixar assim, acho que seria essa categoria de aeronave para mais, né? A gente estaria possibilitando a operação aqui, né? 1 ano de gestão da ELOG. O ouvinte pergunta, quantos pousos neste período? Mais ou menos, um número aproximado temos? A gente não... Como a gente é um aeródromo, tá? Como é que funciona o aeródromo de Estrela para o pessoal entender, tá? A gente não é um aeródromo que tem um controle efetivo, né? De quantos pousos de decolagem a gente tem, mas a gente trabalha com uma linha de 300 a 400 pousos nesse último ano no aeródromo de Estrela. Que é uma movimentação bastante... Quase 30 por mês. Mais ou menos Ou isso. 30 por mês. 30 por mês.
Ouvinte pergunta, vou para a rodada do ouvinte, pode ser? Vamos O lá. ouvinte pergunta que tipo de remuneração é cobrada aos proprietários das aeronaves pelo uso da pista? É uma tabela de valores, por exemplo, ou vai depender de cada situação? Interessante que nós acabamos de criar também, né? Por isso eu comentei, são tantas as coisas que a gente fez neste 1 ano. E a gente agora é um ROI, né, que é um regulamento, ele foi já aprovado, precisa ser, a Aelog é uma empresa pública, aprova tudo pelo Conselho de Administração. Então, o Matheus elaborou esse ROI e é o regulamento, e a partir de então nós podemos cobrar, né, por pousos. E aí eu acho que o Matheus pode falar bem que não é nós que deliberamos, né, nós, eu digo o Aelog, enfim, valores, e sim seguimos tabelas da ANAC. Então, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, né, ele emite algumas tabelas de tarifas de pouso e decolagem para a categoria do aeródromo, né? Então, vai variar. Por exemplo, uma aeronave com um peso tal vai pagar tal tarifa. Uma aeronave com um peso maior paga uma tarifa maior, né? Então, é gerada uma tabela de tarifas de acordo com o peso da aeronave e ela vai pagar um valor por que a gente chama de tarifa de pouso, né? Então, a tarifa de pouso, ela compreende o pouso e a decolagem da aeronave, né? Se a aeronave ficar no pátio, ela também, após 3 horas, é previsto também pagar uma taxa de permanência no pátio, né? Então, a aeronave pousou, ficou 3 horas no pátio, ela não paga a tarifa. Ficou mais de 3 horas, ela já vai ter um acréscimo de tarifa de permanência em pátio para ela estar pagando, né? Ainda mais, hoje a nossa pista é de grama, mas se a gente for avaliar uma pista, por exemplo, de asfalto, a gente tem que entender que o pouso da aeronave, a gente tem a degradação do asfalto, hoje a gente tem o nosso serviço de corte da grama, a gente tem toda a manutenção do aeródromo. Então, essas tarifas que são utilizadas, elas são justamente para isso, para manutenção, e que para essas pessoas que estão utilizando o aeródromo sempre estejam bem atendidas, né? Qual é o preço médio hoje? Eu mesmo ia comentar, porque a gente também, né, digamos como leigo, né, nessa questão de ANAC, enfim, né, Matheus, os valores, eles não são, digamos, muito altos e muitas vezes não suportam todo o custo de manutenção. Então, o Matheus pode falar um pouquinho, acho que das tabelas, né, de valores, assim, para passar uma ideia para o ouvinte. Até porque justamente, Matheus, a próxima pergunta seria essa, considerando custos de manutenção, e aí você se refere, por exemplo, à questão da grama e tantos outros investimentos, a pergunta do ouvinte é se o aeródromo ele é sustentável, autossustentável nesse aspecto. Então, penso que a tua resposta agora já vai ilustrar também essa pergunta do ouvinte. Como eu falei, vai depender do tipo do avião que pousar no aeródromo, né? A tabela é bem vasta, ela vai... Dependendo de uma aeronave, vamos pegar uma aeronave uma aeronave leve, ela vai pagar de R$200 a R$250 uma tarifa de pouso, certo? Então, a movimentação dessas aeronaves que vai trazer a tarifa de pouso para o operador do aeródromo, né? Então, por isso que a gente está trabalhando nessa melhoria do aeródromo, para que a gente possa trazer cada vez mais aeronaves e cada vez mais a gente consiga aprimorar o espaço do aeródromo. Então, hoje o aeródromo, ele tem a sua rentabilidade para a sua operação, ele é rentável. Ele né? se paga. Essa parte quem vai saber responder melhor é a Elaine, né? A parte de contabilidade. Hoje ainda não, mas a gente está trabalhando justamente para isso, Sim. porque senão não teria, digamos assim, daqui a pouco até, por que manter? Óbvio que é importantíssimo um aeródromo para a região. Claro. Justamente como eu comentei, nós temos hoje aquele espaço muito movimentado porque ele agiliza processos. É o que a gente quer, é o que a gente busca. Nós precisamos desenvolver muito mais empresas, enfim. E é só com um aeródromo que o empresário não vai vir para cá de carro, enfim, muitas vezes demorando, né? E a gente sabe disso, né, Matheus? Que esses dias eu estava lá, enfim, né? E aí mesmo chegou uma aeronave de Juí, então era um empresário que estava indo para cá fazer negócios e logo depois do meio-dia já estaria, né, voltando lá para o seu local. Então é isso que acontece. Então eles vêm dos mais, né, diferentes locais aí justamente com agilidade. É isso que ele provoca. Então é isso que a gente quer, que o aeródromo se mantenha, né, e que talvez no primeiro momento ele não vai ser rentável e nós já temos esses números que ele não vai se pagar nesse momento, mas com certeza, né, um trabalho bem feito e desenvolvido a gente vai conseguir alcançar.
Elaine e Matheus, nós temos, e daí são especulações de que uma segunda opção pudesse ser criada aqui na região do Vale do Taquari em relação a pousos e partidas de um outro ambiente recebendo um aeródromo ou até mesmo algo um pouco maior. E a gente sabe também que há tempos atrás se falou que pudesse ampliar esse espaço para tornar ele rentável, para receber aviões maiores. O projeto é, num primeiro momento, encaminhar essa série de melhorias e finalizá-las para depois aumentar, para deixar esse negócio bem maior. Vocês pensam em fazer, por exemplo, um aeroporto de pequeno porte em Estrela? Qual é que é o projeto de vocês? É uma das questões que a gente discute bastante. A gente não pode ficar onde nós estamos, né? Eu acho que nós precisamos avançar. Daí teria que sair dali. Aí teria que sair, mas eu não creio, né, Matheus, que a gente teria que sair, porque assim, ó, o que que acontece? Nós temos um espaço ali, nós podemos ampliar um pouco mais a pista, passar ela para até 1.250 metros, que já comportaria aeronaves maiores, né? Por exemplo, Santos Dumont tem 1.250 metros de pista. Então, assim, ó, nós tranquilamente poderíamos chegar, né, na mesma condição com o que nós temos ali, com aquela área, com aquele espaço. E daí não precisaria desapropriar a casa? Não precisaria desapropriar, basta a gente fazer uma manutenção ali apenas numa vegetação, né? Talvez essa seria a necessidade. Então, é uma coisa pequena, né? Uma questão ambiental ali a ser decidida e poderíamos ampliar para 1.250 metros. Então, assim, ó... esse é o limite. Até 1.250, mas não tem como deixar a pista maior. Mas eu creio que não, né, Matheus? Porque nós já... A questão técnica ali inviabilizaria daí. Teria toda a questão de técnica envolvendo a... Porque a pista de pouso não é só tu ampliar ela, né? Existem diversos fatores que vão afetar tu fazer uma extensão de pista, né? Existe gabarito de segurança, plano de zoneamento básico que precisa ser aprovado pelo DCEA, né? A gente tem que analisar toda uma rampa de aproximação. Às vezes tu estende uma pista a 1.500 metros, mas tu tem um obstáculo perto da cabeceira da pista, que é o início da pista, tu vai perder 300 metros dessa pista. Então, aqueles 300 metros que tu gastou investindo ali em pavimentação, tu perdeu. Porque o comandante, quando ele for fazer o pouso dele, ele não vai poder usar aqueles 300 metros e daí vai acabar que não vai viabilizar aquilo. Então, a gente, para o nosso estudo de ampliação da pista, né, a gente trabalha com isso também, né? Não adianta só ter o espaço, a gente tem que ver toda a área de segurança aeroportuária para ver se ela comporta aquela nova ampliação da pista, e isso para todas as pistas são feitas, né? Para todas as pistas existe um projeto, uma ampliação, que devem ser aprovado passo a passo, né, para sua execução, né? Teria espaço aéreo para fazer esse tipo de operação? Porque a gente está, querendo ou não, a gente está bem perto de Porto Alegre, né? Não, mas teria espaço. Sim, espaço teria, né? A gente está, hoje, a gente Estrela está próximo, a gente chama Terminal Porto Alegre, né? Que Porto Alegre engloba uma terminal. A gente está fora dessa Terminal Porto Alegre, né? Então, dentro do espaço aéreo de Porto Alegre, a gente não está, né? A gente está dentro do espaço aéreo que a gente chama de espaço aéreo classe Golf, onde qualquer aeronave pode voar, né? Mas não teria nenhum conflito com Porto Alegre, nunca teve nenhum problema. Então, acredito que não seria um problema. Antes de fecharmos a entrevista, só para atender uma parte, então, ainda da nossa audiência, a gente não vai conseguir atender a todos aqui, mas existe algum tipo, pergunta o ouvinte, de brigada de combate de incêndio instalada no aeródromo? E se isso é uma necessidade? Hoje a gente tem um plano de resposta à emergência, né, em vigor, implementado e aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil, né, que ele foi criado para atender necessidades em casos de sinistros. Então, frente a um sinistro, a gente vai executar alguma ação e a gente tem como brigada de incêndio daí o Corpo de Bombeiros, né, que vai atender a necessidade frente a qualquer coisa que venha acontecer no aeródromo, né. O ouvinte Fernando pergunta, alguns aeroportos, ou enfim, aeródromos, são usados também como locação para espaços de eventos, com uma arquibancada. Normalmente são espaços que têm asfalto. Esta é uma possibilidade cogitada ou não? A gente vê hoje, né, acontece em alguns aeródromos, eles fazem a interdição da pista para que seja utilizada em alguns eventos, né. Hoje a nossa visão é a profissionalização da área, a gente ainda não pensou nesse assunto,
mas é a questão de trabalhar. Nós trabalhamos hoje no aeródromo com a segurança do voo, né, e de todos aqueles que trabalham no lugar, mas a gente não tem ainda uma opinião formada sobre esse assunto. Por que não, né? E por que não? É O bem ouvinte isso já aí, está por aqui, que ó, não? já está Muito devendo. bem. E para fechar a rodada da audiência, uma curiosidade, os pousos e decolagens podem ser feitos à noite ou somente durante o dia? Somente durante o dia. O nosso aeródromo é um aeródromo que opera pista de grama, sem balizamento, operação diurna e somente operação visual. Ou seja, Não se o tem tempo- instrumento. Não tem instrumento. A gente só pode operar se tiver 1.500 pés de teto e 5.000 metros de visibilidade. Abaixo disso, o nosso aeródromo não pode operar. Mas quem sabe, no futuro próximo, a gente não consegue melhorar isso aí e colocar uma operação um pouquinho melhor. Para fechar bem, o assunto chamou muito a atenção da audiência, importante essa participação. Quantos empresários que utilizam nesse momento o aeródromo? Vocês têm esse cálculo? Temos mais ou menos, são em média de 7 a 10 empresários que utilizam, certo? E qual é a Mas, capacidade, Matheus? A capacidade do aeródromo, assim, tu diz de Não, empresa- de aeronaves, de ampliação de hangar. Quantos empresários vocês podem receber? Por exemplo, se eu for um empresário e quero comprar um avião, um helicóptero, eu posso deixar lá? Quantos mais além dos 7? Sim, a gente trabalha assim com a possibilidade de ampliação. Todo mundo que tem interesse em ter uma aeronave é muito bem atendido pela gente. A gente tem vários interessados. Acredito que está em torno de, além dos que a gente tem mais 10 ou 15 interessados em adquirir aeronaves. Então as pessoas hoje, elas... Isso já em negociação agora com vocês? Já manifestaram interesse, Opa. sim. Nós temos ofícios, né? A gente Ofícios trabalha de dessa forma. De ofícios de solicitação. solicitação até de Isso, hangar, né? Então, isso aí. Daí iria triplicar, né? Sai de Isso, 7 é mais isso aí. 15 vai para 22. Por isso que a gente corre aí contra o tempo em relação a trâmites legais, né, junto à ANAC, para que a gente possa atender algumas questões ainda. Já fizemos o básico necessário, precisamos ampliar um pouco mais para que a gente possa atender essa demanda. Então, e por isso que eu comentei antes, a nossa região realmente é uma região, né, que está com esta necessidade hoje. Todos os empresários daqui? Ou alguns empresários são de fora? São da região. Todos Quando da a gente região. se refere região, Sim. eu digo de Encantado até Perfeito. Taquari, digamos, que hoje Vale a do gente Taquari. tem. Isso aí, Vale do Taquari, dá para dizer sim que são esses empresários. Muito bem, poderíamos continuar a prosa, mas certamente por ali, logo ali, teremos a possibilidade de conversar mais uma vez. Estou empolgado. Não, tu tá empolgadíssimo, eu tô vendo, eu não conseguia quase nem interagir aqui, ele não Que deixou. coisa boa, né? E a gente. audiência também veio, né, com a sua curiosidade. Eu acho que mesmo quem não utiliza, daqui a pouco quem não é o empresariado que utiliza, tem curiosidade de saber do funcionamento, né? É verdade, é uma coisa que está aí, é da região, né? Está localizado em Estrela e a gente vai buscar e estamos a cada dia buscando melhorias para aquele espaço, para que a gente possa atender, né, a cada usuário e também as pessoas, enfim, que daqui a pouco, né, um deslocamento. Nós tivemos esses dias, até é importante colocar uma emergência. Eu lembro que me ligou o plantonista do Hospital de Estrela, que estava fazendo uma remoção e, né, o paciente precisava e aí uma aeronave já num porte um pouco maior, enfim, não é helicóptero, quando é um helicóptero ele pode parar, né, mais próximo do hospital e ele precisava, então, usar do aeródromo para isso. Então, eu disse que bom, né, que nós temos um espaço que possa, então, também para estas questões aí estar auxiliando. Muito bem. Elaine, diretora da ELOG, o Matheus Albano Brant, gestor operacional do aeródromo localizado aqui na cidade de Estrela. Foi muito bom falar com vocês. Até uma próxima. Nós agradecemos o espaço, obrigada aos ouvintes também e estamos aí sempre, né, para receber contribuições, enfim, tudo que a gente possa estar auxiliando. Obrigadão pelo convite, um ótimo dia para todos.